Neste vídeo vamos tratar sobre threads, né? Ou seja, um recurso largamente empregado em tecnologias como Java, inclusive .NET. O que as threads permitem, né? Diferente do que tínhamos antigamente? Ela permite com um único processo executarmos diferentes tarefas em paralelo, né? Então o que você ganha com isso? Né? Você ganha em sistemas operacionais mais modernos, né? A possibilidade de executar diversas tarefas, né, em um sistema simultaneamente, né, ou seja, também deem aspectos de simultaneidade caso você tenha processadores, por exemplo, com características como dual core, quad core, né, que encontramos em processadores Intel e AMD, por exemplo, tá? E também encontramos já em telefones celulares. Agora, quando nós desejamos criar uma thread, ou seja, desejamos criar, né, falando de uma forma simplória, dizer para o sistema operacional, ó, preciso de um momento da sua atenção para executar uma determinada tarefa, né? Então esse momento, essa demanda é guardada dentro de uma thread. Então, o que a thread vai permitir? Né? Que utilizemos o mecanismo nativo de operação do sistema operacional, né? Implementemos também de forma completa a operação numa thread, né? Então nós estaremos tendo uma relação mais íntima com o sistema operacional e dizendo para o sistema operacional que precisamos de seus recursos para a execução de uma determinada tarefa, tá? Com isso nós conseguiríamos o quê? Paralelismo virtual. Agora, quando estamos manipulando threads, propriamente dito, o que é melhor, manipular no Linux ou no Windows? A máquina virtual Java oferece uma abstração independente do sistema operacional. Isso é importante dizer. No entanto, nós podemos observar que a manipulação de threads, o uso das threads, é muito mais rápido no Linux do que no Windows, né? No entanto, em sistemas operacionais de 64 bits, no caso do Windows, propriamente dito, né, o Windows Server 2008, por exemplo, é um bom exemplo, em experiências que eu tive, é interessante dizer que há uma velocidade muito grande, né, comparável do Linux. Agora, quais são os estados de uma thread? Né? Uma thread, ela é criada, ela é nova, né? A partir do momento que ela é colocada à execução, ela entra no estado runnable, ela pode esperar e voltar a ser executada, ela pode aguardar um tempo, ou seja, ficar dormindo e voltar depois de um tempo. E finalmente o que? Terminada. Tá? Então você tem três possibilidades. Ela ser executada e terminada diretamente, ser executada e aguardar, né, até o momento que você deseje que realmente ela volte, ou ela pode aguardar por um tempo e realmente voltar depois desse tempo. Agora, como é que eu defino uma thread? Numa thread, para que eu possa criá-la, eu devo criar uma classe que implemente a interface JavaLang Runnable. Então, Runnable também é uma interface que está definida no pacote JavaLang. Logo, se ela está definida no pacote JavaLang, eu não preciso declarar o import dessa interface. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter vários tipos de thread, vários tipos de tarefas que são o quê? Traduzindo ao pé da letra, executáveis. São runnable. Então, por exemplo, eu tenho aqui processo arquivo, processo envio mensagem, envio de uma mensagem, processo recebimento de uma mensagem. São classes que implementam a interface runnable. Agora, vamos observar aqui uma classe chamada tarefa. Tarefa implementa runnable, ou seja, tarefa é executável através dos recursos de threads, da API de threads. Então, por sua vez, eu sobrescrevo o método run. Então, run é um método contido na interface runnable. E aí, dentro desse método é que eu vou colocar a minha lógica. Essa lógica aqui, bem simples, o que eu faço? Só imprimo o conteúdo de uma mensagem e tento obter o identificador gerado pelo próprio Java daquela thread em execução. Agora, eu também tenho uma classe muito interessante chamada threadGroup. threadGroup permite o quê? Né? Que você defina um rótulo para esse grupo, né? E associe diversas threads a esse grupo. Enfim, quando você associa uma thread a um grupo de threads, você consegue, através do thread group, controlar
todos por exemplo, controlar todo o comportamento de todas as threads contidas dentro daquele grupo de threads. Então, por exemplo, a partir de um grupo eu posso iniciar todas as threads, posso parar todas as threads, né? Posso intervir sobre todas as threads que estão naquele grupo, naquele conjunto. Agora, falando um pouco mais da classe thread, a classe thread permite o quê? Né? Quando eu instancio uma thread, o que eu associo a essa thread? Associo a classe de tarefa. Né? Ou seja, a classe de tarefa, se voltar no slide anterior, né, ela implementa o quê? A interface runnable. Então eu digo que ela é executável. Para ela ser executável, eu tenho que implementar a interface runnable. Mas para eu executar propriamente dito, eu tenho que instanciar uma thread e passar qual que é a minha classe, né? A instância da minha classe que implementa a interface runnable. Agora, eu iniciei a thread? Não. Para iniciar a thread, ou seja, a tarefa que está contida aqui dentro desse método aqui, eu preciso iniciar, ou seja, executar o método start.